Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro de 2017. Prefeito Araceli de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá. Eu gostaria de cumprimentar aqui os colegas de trabalho aqui, o Saulo, a Regina, o Fabrício, o Alain, e cumprimentar toda a população de Araxá. Hoje realmente é um dia de grande satisfação para nós, que começou ontem com o desfile de 7 de setembro, mostrando realmente um clima assim de patriotismo bem acentuado da população de Araxá. Então é com uma satisfação muito grande que eu cumprimento nossa população nesse momento. Prefeito Araceli, o senhor esteve em reuniões importantes durante toda a semana na capital federal. Como está o clima em Brasília? Olha, Alexandre, realmente a gente percebe, eu fiquei 24 anos em Brasília na Câmara de Deputado. Você sente em Brasília, porque isso transpira muito nos contatos que você tem, nos ministérios que você vai, os assuntos que são tratados. E você juntando todos esses assuntos e com o noticiário que aconteceu nessa semana, realmente dá para perceber que parece que começa a voltar um certo clima de equilíbrio, um certo clima de confiança no Congresso Nacional, até em face do esclarecimento de muitas dúvidas que pairavam no ar. A gente percebeu isso com muita naturalidade nos ministérios com que nós fomos, com os ministros com quem conversamos, com o próprio presidente da República em exercício, o presidente Rodrigo Maia. Eu acho que nós estamos passando por uma fase que a gente sempre esperava que ela passasse. Não que ela terminasse, mas que ela fosse elucidada, que a verdade, digamos, brotasse com naturalidade a respeito de tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Porque o que às vezes cria um trauma maior, cria uma sensação de insegurança, é justamente você não saber em que campo você está pisando. Se é no campo forjado pela mentira, pelo interesse, pela corrupção, ou se é no campo do exagero daquelas pessoas que tentam, às vezes, jogar aquele jogo contra o país, ou seja, quanto pior, melhor. Então esse clima parece que está passando e o país volta, até pelo noticiário, que certamente todo mundo está acompanhando, a própria economia está reagindo e parece que nós estamos superando essa fase assim obscura e penetrando na fase de mais confiabilidade. Foi esse o clima que eu percebi em Brasília. Prefeito, esse clima em Brasília reflete positivamente aqui na nossa realidade em Araxá? Olha, eu entendo que reflete no país como um todo. Porque esse é um clima a nível nacional, porque as ocorrências que realmente estão levando essa insegurança à nossa população, ela é nacional. Então ela reflete, de um modo geral, em todos os municípios. E volto a dizer que em Araxá, realmente, nós vamos continuar a marcha ascendente que nós estávamos tendo. Até porque uma das características de Araxá, nesse momento de incerteza, é que Araxá não deixou se abater com a crise. Ela continuou trabalhando, ela continuou produzindo, ela continuou investindo, as obras foram somando, o mercado de trabalho estava em alta, o nosso comércio ativo. Então, eu acho que em Araxá nós realmente, com a compreensão da nossa população, com a disposição de todos os setores que poderiam realmente acionar a nossa cidade, eu acho que nós passamos de uma maneira altamente positiva por essa crise. E tanto é verdade que nós, estando em Brasília, fizemos diversas incursões em diversos ministérios, em audiências que já haviam sido marcadas, e nós percebíamos nos ministros com os quais conversamos essa certa tranquilidade de que realmente nós estamos começando um momento novo. Apesar de tudo que aconteceu e está acontecendo, apesar de todos os erros cometidos, de todas as falcatruas que foram trazidas ao conhecimento da população e que estão sendo apuradas com muita seriedade. Então, eu acho que nós estamos realmente trabalhando na busca da verdade. E quando se busca a verdade, isso gera tranquilidade. Prefeito, e dentro de todo esse quadro em Brasília, o senhor teve encontros importantes na capital federal e realmente levou reivindicações para o desenvolvimento da cidade? Olha, o clima para mim, para quem conviveu lá há 24 anos, era um clima, digamos, de quem conhece o momento que nós estamos vivendo. E eu sempre achei que Araxá, se vive um bom momento, ela tem o direito de pleitear aquilo que o país ou o Estado tem a obrigação de repor.
Então eu sempre acreditei, o clima para mim foi absolutamente tranquilo. As gestões que nós tínhamos que fazer, nós fizemos baseados e embasados em documentos sérios, em projetos sérios e principalmente na busca de soluções para uma cidade que está crescendo, para uma região que está se desenvolvendo. Então me sinto completamente à vontade, porque nós fomos convidados para ir a Brasília para estudar problemas que nós já tínhamos apresentado ao governo. Então, eu senti que o clima era inteiramente propício, até porque o presidente Rodrigo Maia, que tem nos ajudado, que tem trabalhado conosco, os deputados que nos acompanham lá, o deputado Mário Elinger, o deputado Bilac Pinto, que está vivamente empenhado também em participar de soluções do problema nosso em Araxá, o próprio deputado Toninho Pinheiro, que tem um acesso muito fácil no Ministério da Saúde. Então, eu senti o clima perfeitamente favorável. Até porque eles conhecem, o governo conhece aquilo que se passa em Araxá e para nós isso é altamente confortável. Como conhece Araxá, conhece o que se faz em Araxá e a grande maioria dos ministros são conhecidos nossos. Muitos trabalharam conosco lá durante vários mandatos e a gente tem realmente uma facilidade muito grande em se comunicar, até porque nós nos conhecemos. Diversos deles foram meus colegas de bancada, de partido e de diversas comissões que nós participamos juntos. Então, acho que isso realmente nos dá muita tranquilidade. Agora, nós tivemos, que foi uma visita assim rápida, né? Nós ficamos lá praticamente 1 dia e meio. E pela boa vontade de todos os ministros que nos receberam, porque as portas foram abertas já em outras audiências, mas dessa vez com o aval e a chancela e o pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condição de presidente da República. Então as audiências transcorreram assim com muita abertura e com muita franqueza. Prefeito, como foi a reunião com o presidente Rodrigo Maia? Foi muito boa. O presidente Rodrigo Maia, na terça-feira, nós estivemos com ele por 3 vezes. Na parte da manhã, quando ele tinha uma audiência para assinar um pacto com a renegociação da dívida do Estado do Rio de Janeiro, onde ele tem o seu reduto político, e que foi um sucesso a nível nacional, inclusive em acordo com o presidente Temer, que atrasou 1 dia da sua viagem na China, para que ele pudesse, ele como deputado do Rio de Janeiro, assinasse aquele trabalho que recompôs as dívidas do Estado do Rio de Janeiro. Estivemos com ele mais à tarde, em outra reunião, e no final da tarde nós fomos chamados ainda pelo presidente para termos um encontro com ele, com a cúpula do governo, inclusive comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, o deputado Antônio Embaçaí, que foi nosso colega também. Então, eu acho que a situação foi bastante favorável. E conversando com o presidente, que inclusive recebeu um convite da Câmara Municipal de Araxá, através do nosso amigo e presidente da Câmara, o Fabiano, e ele virá a Araxá no próximo dia 14 para abrir o congresso promovido pelas câmaras de vereadores do Triângulo e Alto Paranaíba. Ele pediu que o chefe da Casa Civil encaminhasse todos os nossos pleitos, todos eles, com o aval da Presidência da República e a intermediação da Casa Civil da Presidência da República. Daí eu acho que a seriedade dos pleitos estão consolidadas perante os ministérios, até pela sua origem. Então isso para nós foi altamente satisfatório. Prefeito Araceli, em relação à saúde, houve em Brasília também conquistas nessa área? Olha, a saúde realmente talvez tenha sido assim o ponto mais crucial da nossa visita, porque realmente nós temos urgência em equipar a unidade nossa de saúde e de realmente registrá-la como unidade de pronto atendimento. E na questão da busca de recursos, eu posso dizer que foi altamente satisfatório. Primeiro que nós temos lá uma emenda do deputado Mário Elinger de R$1.750.000, e essa emenda realmente ela vai cobrir diversas etapas do equipamento que nós vamos comprar. Nós tínhamos também uma participação do deputado Bilac Pinto, que era no valor de R$1.400.000, e que, levado ao conhecimento do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e da sua assessoria, ficou constatada que pela, digamos, posição da UPA de Araxá e dos recursos pretendidos, desse R$1.400.000, foram autorizados a quantia de R$1 milhão, o que praticamente contempla ou comporta os pedidos que tinham sido feitos para essa emenda do deputado Bilac Pinto. Então é um recurso que eu acho que está tranquilamente resolvido.
E eu levei ao conhecimento deles que aquilo que não fosse possível ser bancado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, por qualquer dispositivo legal, a Prefeitura está apta a fechar com o governo federal e estadual toda a necessidade no equipar a unidade de saúde de Araxá. Então, eu considero praticamente resolvido o problema financeiro desse equipamento, que deve chegar à faixa de 3, 4 milhões de reais, mas que eu considero praticamente resolvido. Agora é questão de tempo. O que nós pedimos foi agilidade. Essa agilidade vai acontecer. Então, repassar essa informação para a nossa população e que, no nosso entendimento, espero que dentro de um mês e pouco, a gente já esteja funcionando lá no prédio novo, até porque eu estive no PAN na última semana, notei a precariedade daquelas instalações realmente. Eu acho que a população tem razão. Eu acho que os nossos funcionários lá do PAN têm razão também, porque o local não é propício, não é condicionado para um atendimento médico à altura, se bem que os nossos profissionais são muito bons lá, mas o local, quer dizer, o espaço é muito restrito, realmente aquilo pode causar até um certo estresse. E nós tendo a construção que nós temos, o equipamento que nós temos nesse momento, acho que nós devemos o mais rápido possível instalar lá na sede nova a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, mas não fazendo isso nunca sem deixar de ter pronta toda a parte legal também, porque uma das situações que tem atrasado essa condição de equipar é justamente a parte burocrática, a parte legal. Então isso tem nos prejudicado um pouco. Então nós vamos profissionalizar essa situação da UPA, nós vamos condicionar a unidade para que ela possa receber não apenas os equipamentos, mas possa realmente receber mais recursos, até pela condição da cidade de Araxá e pela condição do atendimento dessa unidade que vai atender a nossa micro-região. Então, prefeito, essa nova conquista representaria uma garantia de que a UPA será inaugurada ainda nesse ano de 2017? Eu vou dizer uma coisa para você, Alexandre. Se não fosse garantia, se tivesse sido em vão essa interferência nossa em Brasília, ela seria inaugurada sim, porque todo o aporte da Prefeitura seria colocado à disposição da UPA para que ela realmente fosse implantada. Nós não construímos aquele prédio para ficar parado ou para ficar como um quadro. Foi feito para ser colocado à disposição da população. Agora, evidentemente, nós temos um processo burocrático que não depende de nós. Agora, se tivermos que ser tolhidos por esse processo, nós vamos também, aí com muita tranquilidade, inverter determinadas prioridades municipais para investir na saúde, no equipamento da UPA. Então, quanto a isso, a população pode ficar tranquila. Prefeito, o senhor teve audiência também no Ministério da Integração Nacional, junto com o ministro Helder Barbalho? Olha, nós tivemos um bom encontro lá com o ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional, e ele nos garantiu que 2 milhões que já tinha sido pedido pelo presidente Rodrigo Maia na última interinidade fosse cumprido. Então o ministro disse que o processo está tramitando e que com os recursos que o Ministério receberá agora, Araxá será priorizada. Ele disse que tinha 30 mil pedidos. Eu pedi a ele que reduzisse esses 30 mil do Ministério, sugeri a ele para 10%. Eu falei assim, não, já reduzimos e vamos priorizar aquelas cidades que realmente têm condições de fazer aquilo que estão pleiteando e atender também, não apenas o deputado Rodrigo Maia, mas atender a cidade de Araxá. Nós vamos ver o quanto, então provavelmente nós devemos receber rapidamente esses 2 milhões que serão aplicados na fase inicial da implantação da avenida lá do Córrego Grande. Canalização, estudo ambiental, projetos, são os primeiros recursos. Prefeito Araceli, e na área de turismo, o senhor também manteve reuniões em Brasília? Nós mantivemos reuniões em Brasília com o Ministério do Turismo, mas o enfoque não era muito o turismo, era a possibilidade de nós colocarmos no Ministério do Turismo algum recurso para a mobilidade urbana. O que foi relegado pelo ministro, até com uma certa razão, alegando que o caixa do Ministério está zerado, o Ministério do Turismo. Nós não quisemos insistir porque nós tínhamos outras fontes para procurar e, na medida em que o Ministério conseguir ter recursos próprios, nós voltaremos lá até por uma determinação da própria Presidência da República. Na área de educação, prefeito, encontros importantes também na Secretaria de Educação? Olha, tivemos um encontro bastante importante lá com a Secretaria de Regulação de Cursos Superiores e fomos informados pelo secretário lá que o curso de Araxá de Psicologia foi aprovado no setor da educação.
ele passa por 2 etapas. Na primeira etapa, ele precisava de ter uma média até 5 pontos. Ele teve uma média de 4 pontos. Portanto, ele quase atingiu o máximo que uma pretensão de curso superior pudesse atender. Então, ele nos disse realmente que não teria problema a aprovação do curso de Psicologia do UniAraxá, que já tinha sido encaminhado para o Conselho do Ministério da Saúde para fazer a análise final. E que esse conselho, como é um conselho independente, feito a análise, devolveria para o Ministério da Educação e eles fariam a aprovação rápida, então, do curso de Psicologia no UniAraxá. Então, foi uma visita altamente positiva também e depende agora da agilização que nós conseguirmos dar junto ao Conselho do Ministério da Saúde, porque faz parte desse conselho também, porque é psicologia, e voltará depois para o Ministério da Educação. E o que nós informamos ao diretor é da urgência que a UniAraxá tem, e é a pretensão dela fazer o vestibular ainda esse ano, no início do próximo ano, para que o curso comece a funcionar já a partir do ano que vem. Tem mais algum pleito importante, prefeito, que o senhor levou da área de educação a Brasília? Olha, tem. Tem um pleito que eu acho que realmente vai se tornar uma das grandes preocupações da nossa administração. Até porque, quando nós assumimos, havia uma certa nebulosidade quanto à vinda ou não vinda da extensão da UFTM para Araxá. E aquela época coincidiu com a retenção de recursos do parte do governo federal, que impediu que os cursos superiores federais fossem aumentados. Então nós voltamos à carga agora. Nós estivemos há pouco tempo em Uberaba, visitando, conhecendo a UFTM. Isso nos levou a reivindicar, então, a implantação dessa extensão em Araxá. E entregamos ao presidente Rodrigo Maia, que repassou para o chefe da Casa Civil, o deputado Embaçaí, e que nos encaminhou para o ministro Mendonça Filho da Educação. Só que o Mendonça Filho viajou no dia seguinte para a África e nós teremos com ele rapidamente uma audiência para encaminharmos ou tentar trabalhar esse projeto da implantação do UFTM. E nesse projeto, Alexandre, até aproveita o nosso programa, até para esclarecer melhor a população, que você lesse o pedido que fizemos ao presidente e ao ministro da Casa Civil e que vamos encaminhar depois pessoalmente ao ministro da Educação, o deputado Mendonça Filho. Então eu gostaria que você fizesse a leitura, porque na nossa proposta existe uma participação efetiva do Poder Municipal. Ofício 122/2017, Araxá, 5 de setembro de 2017. Ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Maia, presidente da República Federativa Interino, Brasília, Distrito Federal. Referente, viabilização da extensão do campus UFTM para Araxá. Excelentíssimo senhor presidente, no exercício do cargo de prefeito de Araxá, cumpre-nos viabilizar ações para atendimento a todos os setores da administração. Nesse sentido, a viabilização da extensão do campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro no município de Araxá. Enfatizamos que há muito a população anseia pela concretização deste sonho, que, por sua vez, vai ao encontro dos interesses daquela universidade, localizada na vizinha cidade de Uberaba. Sucintamente, justificamos nosso pleito apresentando alguns dados. Araxá possui hoje uma população de 120 mil habitantes. Cerca de 4.580 alunos concluem o ensino médio a cada ano. Grande parte desse público jovem emigra para outros centros em busca de novas oportunidades de acesso a cursos superiores. Diariamente, cerca de 250 alunos viajam para Uberaba para cursar o ensino superior, enfrentando o perigo do trânsito e causando grandes preocupações para as suas famílias. Araxá, como polo regional, carece de oferta de ensino superior gratuito para permitir o acesso da população de baixa renda, não só da cidade, mas também dos municípios circunvizinhos. Isto posto, na perspectiva de viabilizar esse pleito, a Prefeitura de Araxá se compromete a disponibilizar o espaço para a locação do campus e a garantir a infraestrutura física necessária. Desta feita, temos a certeza de que a atuação do ilustre deputado será decisiva para a efetivação dos sonhos dos nossos araxaenses há muito acalentamos.
Com as nossas saudações, reafirmamos a nossa distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Araceli de Paula, Deputado Federal Mário Elinger. Olha, Alexandre, eu acho que realmente esse pedido nosso se fazia já muito necessário e nós estávamos esperando o momento exato para entrarmos nessa briga. Porque nós entendemos que Araxá precisa realmente dessa extensão a nível federal. Quando nós falamos no início do programa que o país está recuperando a sua economia, nós temos que aproveitar esse momento para fazer as nossas reivindicações que foram tolhidas quando nós entramos numa fase de recessão. Então acho que esse é o momento próprio. Esse é o momento que nos levou à Presidência da República, nos levou à Casa Civil e vai nos levar ao Ministro da Educação, para que a gente possa realmente tornar viável, tornar uma realidade a implantação do campus da UFTM em Araxá. E a Prefeitura se dispõe a dar todas as condições para que esse campo realmente possa ser implantado na cidade de Araxá. E há, nesse pedido, até pelos contatos que nós temos, uma enorme demanda para a área de medicina, é onde nós vamos bater, e já conversamos em Brasília, que essa seja realmente, talvez, a porta de entrada para o campus universitário em Araxá. Agora, espero que a gente tenha sucesso nisso e registrar o nosso pedido nesse momento, nos antecipando a demais demandas que nós sabemos que existe, mas nos colocando alicerçado pelo apoio que nós estamos tendo a nível federal, tanto do presidente da Câmara dos Deputados e vice-presidente constitucional da República, Rodrigo Maia, e dos deputados, todos da bancada de Minas Gerais, mas onde eu ressalto a participação do deputado Mário Elinger, a participação do deputado Bilac Pinto, de um deputado mineiro que tem uma penetração muito grande na área da saúde, que é o deputado Toninho Pinheiro. Eu acho que nós temos realmente agora a dizer que essa também é uma boa briga, é uma boa disputa, então nós vamos a ela. E se no passado diziam que a prefeitura não queria, ou o prefeito atual não queria esse campus, nós estamos demonstrando que queremos. Agora, se nós vamos conseguir, eu não sei, mas eu acho que toda jornada tem que ter um início, e o início é agora. Nós vamos em frente e não deixar passar o momento de buscarmos aquilo que realmente é uma aspiração da nossa cidade. Prefeito, mais uma grande notícia é que o senhor também, em Brasília, reivindicou verbas para a canalização de córregos em Araxá. Nós já estamos levando documentação e agora pedindo agilização. Como a nossa proposta já foi classificada no Ministério das Cidades, nós estamos pedindo prioridade para a cidade de Araxá. Prioridade como? É que existe, digamos, um volume de recursos que serão repassados para os municípios que pleiteiam esse financiamento do FGTS via Caixa Econômica Federal, serão priorizados aqueles que tiverem realmente capacidade de endividamento, tiver com suas finanças em dia, tiver condições realmente de promover a efetivação do contrato. E é o que nós já estamos fazendo. Nós fomos também ao presidente, que tinha sido um pleito nosso anterior a ele, já demos entrada no tempo hábil da canalização do Córrego Grande no Ministério das Cidades. A nossa proposta foi também qualificada. Agora nós estamos pedindo que ela seja também priorizada no atendimento. E fazemos esse pleito até para conhecimento da cidade. Eu gostaria de dizer o seguinte: esse empréstimo do governo é um empréstimo baseado em 20 anos para pagamento, 20 anos, e com juros subsidiado, porque é um projeto social também, é um projeto de saneamento básico, de implantação inclusive nas laterais do projeto de sistema viário. É um projeto completo, em que você realmente abre condições de saneamento, de viabilidade e de moradia para a população. É um projeto altamente social. Então nós estamos pedindo essa prioridade, levamos ao presidente, o presidente repassou para o ministro Embaçaí, que já encaminhou para o Ministério das Cidades. E nós estamos acompanhando lá também diuturnamente, através da presença dos nossos deputados e do nosso assessor em Brasília, que continua lá acompanhando todos os processos de Araxá, que é um conhecido de todos aqui em Araxá, que é o Rubens, que trabalha conosco há mais de 20 anos, acompanhando para e passo o desenrolar e o andamento desses processos. Esse projeto nós estamos reivindicando para a implantação da avenida desde o Córrego Grande até a BR-262, uma quantia que foi orçada pelo nosso Departamento de Engenharia em aproximadamente 40 milhões.
Se não conseguirmos esse volume, vamos lutar para que esse volume seja cada vez suficiente para que a gente possa caminhar nessa canalização, porque eu acho que isso é de vital importância para a urbanização da nossa cidade, para o futuro da nossa cidade, que não pode conviver mais com o esgoto aberto em pleno centro. Na medida em que a cidade vai crescendo, nós temos que tomar essas medidas, enfrentar essas situações, até porque eu acho o seguinte, que obra pública, ela tem um momento certo de você brigar por ela. Se você deixa passar aquele momento, talvez ele não volte mais. Nós temos exemplo aqui, inclusive em Araxá, se nós não tivéssemos retirado no passado os trilhos do centro da cidade, hoje não se retiraria mais. A cidade seria uma cidade sitiada. Se nós não tivéssemos iniciado o processo de canalização dos nossos córregos, talvez hoje não se fizesse isso mais. Se a BR-146 Araxá-Patos não tivesse sido feita e pleiteada 20 anos atrás e concluída em 10 anos, talvez hoje já não se fizesse mais. Então eu acho que as obras grandes que nós precisamos fazer em Araxá, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que ir em frente, nós temos que acreditar. Então é por isso que nós estamos pleiteando já de forma bastante efetiva e calçado no respaldo e na segurança da legislação de que Araxá tem condições de suportar os pleitos que está fazendo para que a cidade possa realmente ter condições de crescimento. Então eu acho que é um pleito bastante importante. E é um processo demorado. Não é apenas a autorização legislativa, não. Ele tem que passar por diversos processos no sentido ambiental, no sentido de capacidade de endividamento, né? Enfim, num sentido assim, bastante complexo, mas que Araxá está se preparando para ter condições desse tipo de acesso. Da mesma forma que nós falamos também da UFTM, acho que no momento certo nós estamos entrando também e criando condições para que a universidade venha para Araxá. Da mesma forma que outros projetos também, quando a gente falou em viadutos há uns tempos atrás, aquilo causou um certo impacto, não é isso? Eu digo que isso é bom, porque o impacto eu achei que foi altamente positivo e se torna cada dia mais necessário. Quem passa pelas avenidas por onde nós pretendemos implantar os viadutos sabem perfeitamente que se nós esperarmos mais 4 ou 5 anos, a cidade vai ficar realmente congestionada e ninguém vai conseguir trafegar com o veículo dentro de Araxá. Então você tem um momento certo de fazer, tem que aproveitar esse momento, tem que ter a coragem de fazer esse momento, porque senão depois você vai ser qualificado de elemento passivo, inoperante, porque você deixou passar a hora exata. Então eu acho que obra pública você tem que atacar no momento certo, mas atacar assim com segurança, é o que nós estamos pretendendo fazer. E faço questão de dizer, inclusive, Alexandre, nesse momento, que tudo isso que nós estamos falando foi dito em campanha. Tudo isso que nós falamos foi repassado à população durante todo aquele período em que nós fizemos uma peregrinação por nossos bairros, através da imprensa, através da divulgação do nosso plano de trabalho. Então isso é uma complementação. Se você me perguntar se realmente você vai fazer isso tudo, posso não fazer isso tudo, mas vamos dar a nossa participação em tudo isso que é necessário para que Araxá se transforme realmente na grande cidade que nós queremos e que nós temos a obrigação de fazer. Então eu conto com o apoio decisivo e participativo da Câmara de Vereadores, com o apoio da imprensa, com o apoio da população, com o apoio de todas as lideranças, porque nós não estamos criando uma cidade para nós mais, nós estamos criando uma cidade para o futuro. Uma cidade para os nossos filhos, uma cidade que tenha orgulho daquilo que nós estamos fazendo hoje. E se a situação nacional está tanto quanto conturbada, eu acredito que é uma situação que passa, mas a cidade vai continuar e que ela seja melhor e maior no momento que ela conseguir andar. Então esses passos é que nós estamos fazendo nesse momento. Então, essa canalização, nós vamos depois discutir todos esses projetos com a Câmara Municipal, levar ao conhecimento de todos, levar ao conhecimento da população, e o porquê que nós estamos fazendo e pleiteando essas melhorias para Araxá. Então a canalização, como eu disse, está priorizada em Brasília, da mesma forma que os outros pleitos estão priorizados e que nós pretendemos agora também juntar esses pleitos à efetivação da implantação do campus universitário em Araxá. Prefeito, portanto, na semana em que comemoramos a independência do Brasil, Araxá mostrando a sua força na busca de melhorias para o seu povo. Olha, comemoramos a Semana de Independência do Brasil e fomos buscar cada vez mais a independência de Araxá. Isso é que é importante. Então não basta comemorar a independência do Brasil, nós precisamos buscar e brigar pela independência de Araxá. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos correndo atrás, com a convicção de que nós estamos no caminho certo.
Eu gostaria de agradecer a toda a população de Araxá, a confiança que tem tido na nossa atuação, a benevolência, às vezes, que tem com as nossas deficiências, porque nós sabemos que temos também, mas que sempre procuramos o caminho certo. Não tenha dúvida de que realmente as coisas vão acontecer. Se não acontecer conosco, que aconteça com o outro. Mas nós estamos abrindo os caminhos. Muito obrigado, um abraço, até a próxima semana. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Vamos juntos, de mãos dadas, caminhando sempre juntos, que o futuro vem chegando, é Araxá, brilhando sempre mais, muito mais, vale a pena acreditar, trabalhando alcançaremos grandes vitórias, com a sua participação, todos num só coração. Vamos fazer muito mais, muito mais. O futuro é agora. Vamos fazer muito mais, muito mais. O futuro é agora. Vamos fazer muito mais, mais. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.